havia ainda uma outra possibilidade de um ensino, que são a ministração das instruções. Então, você poderia ter um tempo só de ministração de instrução. Aí, como dividir esse tempo? Como fazer com que o tempo seja adequado? Como não cair na rotina de ter reuniões todas as semanas e todas as semanas ser mais do mesmo e não trazer aquele prazer para quem está ali, né? Então, isso eu vou deixar para um bloco a seguir, mas eu gostaria de você já começar a comentar do seu ponto de vista um pouco do que eu falei, que é esses 3 diferentes blocos, que muitas vezes estão perdidos e que só tem um bloco, que é o bloco burocrático em ação. Um dropzinho, assim, uma balinha de M&M's de instrução, que é os 15 minutos lá, não dá nem para começar, começou e já acabou. Então, eu acho que aí é o ponto que você está tocando, né? Exato. Como eu falei no começo da minha fala, ser maçom é algo extremamente desafiador, até nisso. Porque muitas vezes a gente entra com uma... Não, agora eu vou estudar bastante, vou aprender coisas novas e tal. E chega na loja, é realmente isso que o irmão falou, né? É reunião para tratar do ágape, é reunião para tratar da próxima benemerência, enfim, e não há grandes avanços nessa questão de estudo. E aí entra o que a maçonaria nos permite. Então, por exemplo, só para citar algumas possibilidades, né? Temos aqui a Confraria Quantum, que tem lives seguidas de estudos, enfim. Tem várias lojas de pesquisa, inclusive algumas virtuais, se não me engano, a Lux in Tenebris, aqui no Brasil. E eu acho que o irmão Kleber caiu, será? Bom, eu não consigo dizer porque hoje eu tô de convidado. Ah, tá, beleza. Então, vou seguindo aqui. Então, são coisas que a maçonaria proporciona. Mas, obviamente, que o irmão tem que correr atrás. Não é uma coisa que está ali disponível, tem que caçar um pouquinho. E talvez por isso que ela seja um pouco desafiante, né? Porque ela te força a sair um pouquinho da cadeira para ir encontrar onde que estão essas fontes aí mais apuradas, mais orientadas ao estudo. Mas a maçonaria ela tem lugar para todo mundo, nesse sentido, né? Eu acredito que o maçom que não se dedica ao estudo está perdendo a maior oportunidade da vida dele, que é justamente ter esse contato com outros irmãos que também são esforçados em pesquisas, enfim, e para fazer essa troca de conhecimento. E aí que entra a questão do virtual, para mim. Eu tenho dito, inclusive, irmão Kleber, no meu canal, em várias oportunidades eu já falei isso, que, sem dúvida, o maior beneficiário da construção do Conversa de Bode sou eu mesmo. Porque lá, apesar de eu estar um pouquinho fora, inclusive já vou falar sobre isso, ultimamente fiquei uns dias aí sem postar nada, mas lá semanalmente eu estou trazendo um irmão que está me trazendo uma visão nova sobre o que é maçonaria, sobre um determinado tema. Muitas vezes eu não concordo, obviamente que não deixo de respeitá-lo por isso, mas são coisas que vão nos abrindo a cabeça. E é isso que nos torna aí uma sociedade tão bonita. Essa possibilidade que você tem de conversar com irmãos do mundo todo, de trocar experiências com irmãos do mundo todo e tá construindo um pouco mais aí a sua obra interna, né? E nesse ponto, obviamente, que eu digo que o virtual ajuda muito. Porque se ficar só no presencial, ao meu ver, Guilherme, 2023, se a gente ficar só no presencial, eu perco a oportunidade de, por exemplo, estar conversando com o irmão Kleber,
perco a oportunidade de estar conversando com tantos irmãos maravilhosos que já passaram lá no meu canal, e certamente que a experiência não fica tão completa. O problema não é a tecnologia, né? O problema é o que a gente faz com ela. Então, a tecnologia vem para nos auxiliar. Eu, como programador, né, a gente vê isso todo dia. A gente programa coisas para facilitar o dia a dia. Obviamente que o que vai ser feito com essas tecnologias é que é o ponto. A gente pode usar elas para coisas muito boas e a gente pode usar elas para coisas, infelizmente, ruins. Né? Não, o mal não está na tecnologia em si, sim no uso que a gente faz dela. Não, isso é verdade, né? Uma faca pode cortar o bife, como pode matar uma pessoa. De fato. Entendeu? Então, isso aí é sempre assim, quer dizer, é o dedo que puxa o gatilho, né? O gatilho sozinho não atira. Sobre isso, deixa eu só responder aqui uma pergunta do Fernando, que eu vi que ele mandou ali. Sobre os meus vídeos, é só porque esse último período que ficou sem vídeo lá no canal, teve alguns problemas aí de cunho profissional, né? O quartel lá ficou um pouco... muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Muito e aí ocupado, aconteceu que eu não tinha tempo nem de procurar entrevistados, que dirá fazer as entrevistas. Então, eu peço desculpa para a minha audiência aqui já de antemão. E hoje a gente já volta, acredito, para a rotina normal. Né? Hoje na quarta-feira, mas acredito que na próxima semana, já na terça-feira, com o nosso modo habitual aí, nosso horário habitual. Ao que eu fico muito contente, porque, digamos assim, eu estou dando abertura numa nova fase aí que você está... A nova temporada. Nova temporada. E o ano também está mudando, já em 2 semanas estamos em 2024, né? Então, isso é fabuloso, né? É uma coisa ótima. Mas, Guilherme, com relação a esse assunto que nós vamos desenvolver mais ainda, né? Você sabe, porque parece que eu fiz na CAO, falei disso também, como conciliar isso que nós estamos tentando aqui discutir um pouquinho, o virtual com o presencial, né? Então, por exemplo, quando você fala, olha, nós temos uns sites que fazem lives, etc. Né? Bom, aí isso é muito bom, é uma coletânea de assuntos. Agora, essa coletânea de assuntos, ela não é controlada, no sentido de que ela não faz parte de uma grade de ensino. Então, ela pode ser muito boa para, digamos, para um mestre que está na ordem há 43 anos, como eu estou, mas pode atrapalhar um aprendiz. Entendeu? Quer dizer, aquela mistura de assuntos, ela tem assuntos que podem favorecer a formação. Eu estou falando do aprendiz, do companheiro e do mestre novo, porque isso eu estou falando da base da maçonaria. Sim. Que depois que você adquirir esse conhecimento fundamental, aí você pode expandir o seu conhecimento. Você já está preparado para tanto. Eu até hoje escrevi um comentário num desses grupos, né, que eu participo também, sobre o seguinte aspecto. A maçonaria simbólica, ela tem que ser o quanto mais possível, ao meu ver, ela tem que ser padronizada e comum, para que a gente tenha uma mesma identidade e um mesmo fundamento. Você não pode imaginar uma maçonaria que seja um pomar com centenas e dezenas de diferentes frutos, porque aí eles não vão ter muita coisa em comum, a não ser o nome de pomar. Agora, se for, por exemplo, uma vinha, então nós estamos falando de uvas. Se for um laranjal, nós estamos falando de laranjal. E assim por diante. Então, eu quero dizer com isso o seguinte, que como é que nós podemos criar uma identidade comum se a gente começa a ter cada um uma visão pessoal e própria da base. Não estou falando final, da visão final, estou falando da visão da base, o ponto comum.
que se você aprender a base, você pode falar assim, bom, eu gostei, vou continuar. Ou eu não gostei, não vou continuar. Não é isso que eu quero. Entende? Agora, quando você, na verdade, não aprendeu nada consistente com aquilo que está acontecendo em outras paragens, porque cada um está fazendo o que dá na cabeça, então é como se a gente tivesse 210 milhões de constituições no país. Cada um tem a sua. Isso, na verdade, é até um objeto de uma proposta de aperfeiçoamento, justamente nessa questão que a gente está tentando trazer aqui principalmente na nossa loja, de se reestruturar um programa, principalmente nessa questão que o irmão falou sobre aprendiz, companheiro e mestre de um modo geral. Ao meu ver, nesse pequeno espaço que eu tenho de maçonaria, uma das coisas que me chamam a atenção, estando no começo dessa pirâmide, na base, bem na base dessa pirâmide, é que muitas lojas perdem a oportunidade, por exemplo, de fazer mais sessões de companheiros, de fazer mais sessões de mestres. Porque, vamos lá, qual a motivação que eu tenho de me tornar mestre? Só sentar na câmara do meio? Só sentar ali, entre colunas? Eu quero ter, quando chegar a mestre, eu quero ter sessões de mestre que não seja só para resolver conflito. Uma sessão de mestre que apresente um trabalho, que busque um aperfeiçoamento de modo geral. Por quê? Por que eu digo isso? Hoje em dia não é mais assim, mas no começo da ordem, no meu começo, na Ordem Rosa Cruz, você tinha que ter mais ou menos 1 ano e meio de Ordem Rosa Cruz para você pleitear entrar num templo. Então, você só podia entrar no templo depois desse primeiro momento de resguardo, digamos assim. E isso ficava na cabeça da gente. O que será que tem lá e tal? Criava uma sensação de conquista. Não, eu cheguei aqui, eu conquistei esse direito de estar aqui. Eu acho que falta um pouco isso dentro da maçonaria simbólica, e concordo muito com o irmão sobre essa questão de manter um padrão, de ter uma média, digamos assim, meu irmão, você tem que atingir essa média aqui. Seja ela o que for delimitado, mas tem que ter uma média. Porque senão, na minha loja, por exemplo, pode se cobrar trabalho, se cobrar N coisas para fazer uma elevação, e na loja da outra esquina, basta que você tenha sua presença e vai passar de grau ali por osmose, digamos assim. Eu concordo muito com o irmão e acho que a tecnologia pode ser muito bem empregada nesse aspecto, que as potências possam criar um programa de estudo e deixar disponível. Hoje existem N plataformas que a gente pode usar, várias gratuitas que a gente pode usar nesse aspecto. Criar um curso básico, digamos assim, uma avaliação básica para poder ser elevado, exaltado, e por aí vai. Isso, inclusive, aumentaria a cultura geral dos quadros, que eu, obviamente, não conheço a realidade aí dos Estados Unidos, mas aqui no Brasil ela pode ser muito melhorada. A gente tem essa oportunidade de melhorar a cultura geral dos quadros da maçonaria. Eu vejo isso como uma boa forma de começar um projeto, de estruturar essa educação. Obviamente, é algo que só vai funcionar se partir das potências para baixo, né? Vir em ordem de cima para baixo. Mas alguma loja tem que fazer isso primeiro e mostrar que isso é possível. Eu acredito que uma coisa importante é você ter um efeito demonstrativo a partir de um laboratório, que eu estou chamando de laboratório, que é um experimento que você vai fazer. Né? Então,
Eu vou pedir para você um pequeno break, que eu quero anunciar aqui algumas coisas, e aí Fica à nós vontade, mano. damos sequência, tá bom? Tranquilo, sem A problema. primeira